Olá, como está a sua fé? Ela está próxima daquele que é a fonte do universo ou ela está ainda precisando de mais cuidados, de uma manutenção melhor? Uma certa pessoa foi fazer uma viagem e estava já chegando em casa, quer dizer, chegando não, já estava a 480 quilômetros de sua casa, na estrada, num lugar desértico. No seu país ele tem um lugar que é um deserto, a estrada passa ali para ela ir para sua casa. E ela percebeu que o pedal da embreagem estava falhando. 480 quilômetros ainda para chegar em casa, e aquela falha no pedal, e a pessoa prossegue um pouco tensa e conseguiu chegar em casa, conseguiu terminar a sua viagem. E quando levou o carro ao mecânico, o mecânico assinalou que o usuário, o proprietário do carro, não fazia uma manutenção constante e também não usava de uma maneira muito delicada, muito cuidadosa o carro. As coisas estavam boas no carro, motor, arrefecimento, parte elétrica, mas o pedal da embreagem estava mais avariado, mais desgastado. E aquela pessoa que fez essa viagem, ao ouvir a explicação do mecânico, sendo essa pessoa uma pessoa que compreendia a fé, que tinha uma fé em Cristo, ela logo pensou, levou para o lado espiritual, uma comparação com a fé. Ela comparou a embreagem, o pedal da embreagem, com a fé. Muitas vezes a nossa vida pode estar igual a esse carro. O motor está bom, muitas outras peças e coisas do carro estão ali funcionando. Mas se a sua fé estiver prestes a arrebentar, estiver frágil, a viagem pode não ser concluída. A viagem pode se tornar um desastre. A sua trajetória de vida poderá não ser tão vitoriosa como poderia ser se a sua fé estivesse com uma manutenção ideal, firme, forte, adequada, bem usada, usada da maneira correta. Ele comparou, fez uma comparação que eu considero interessante sobre a fé. A fé como um pedal de embreagem, uma parte, um dos dispositivos de um veículo que nos leva em segurança para onde nós queremos. Assim também os discípulos de Jesus estavam caminhando com ele quando Jesus fez uma pergunta, fez perguntas a ele, a eles, a esses discípulos, de uma forma que avaliasse qual era o nível da fé que os discípulos de Jesus estavam tendo até então. Jesus estava caminhando para Cesareia de Filipe. Nós estamos pensando aqui no texto de Marcos, capítulo 8, Marcos capítulo 8, do versículo 27 a 30. Marcos 8, 27 a 30. Esse texto eu não vou ler aqui, você pode pausar o vídeo, ler e depois continuar o vídeo, ou ler depois com calma, depois de assistir todo o vídeo, como você quiser. Mas não deixe de dar o seu like e de compartilhar e faça aqui seus comentários sobre o que você compreendeu ou não entendeu. Mas veja bem, Marcos 8, 27 a 30 narra esse episódio em que Jesus estava caminhando com seus discípulos em direção às aldeias, à localidade de Cesareia de Filipe. E Cesareia de Filipe era um lugar que ficava aos pés do Monte Hermon. Monte Hermon é um monte ali alto que tem, do qual deságua a neve de tempos em tempos, e ele alimenta ao mar da Galileia, ele alimenta o Jordão. Jesus estava indo para aquela região. Ele havia se deslocado de Betsaida, cidade onde ele havia curado um cego, e agora ele estava indo com seus discípulos para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe recebeu esse nome de Herodes o Grande. Herodes foi um rei que o Império Romano colocou ali. Herodes era filho de judeus,
e foi colocado ali, devido aos seus feitos, né, ele foi colocado ali como rei daquele pessoal, para comandar a Judéia, comandar os judeus, e Herodes, para agradar o seu imperador, para agradar os romanos, trocou o nome de Panéia, a região de Panéia, por Cesareia. Como já tinha uma Cesareia lá mais a oeste, lá para o litoral, Herodes pôs o nome nessa Cesareia de Filipe. E Herodes construiu ali, para ainda aumentar mais ainda o seu status diante de Roma, ele construiu ali um templo pagão, um templo todo de mármore. Então ele construiu aquele templo ali, mesmo sendo que ele fosse um representante da liderança sobre os judeus, sobre Israel. Ele estava fazendo média, obviamente, isso é coisa de político, e Jesus vai para aquela região, e naquela região, caminhando para lá, Jesus pergunta para os discípulos o que a multidão, o que a sociedade estava pensando sobre ele, sobre quem era Jesus. Ele pergunta para os discípulos o que o povo diz que eu sou. Como os discípulos estavam em contato sempre com as pessoas, eles respondem: bem, uns dizem que o Senhor é Elias, que veio aqui à terra, outros dizem que o Senhor é João Batista, e outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E assim por diante. Né? A multidão pensava que Jesus era realmente um personagem, uma personalidade importante, um enviado dos céus, do reino de Deus, mas não tinham ainda a definição mais próxima da revelação que Deus tinha. A revelação de Deus era isso que Jesus queria ver se os discípulos estavam percebendo. Então ele faz uma segunda pergunta para os discípulos: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Então os discípulos, através da pessoa de Pedro, respondem: o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Filho de Deus vivo, o Senhor é o Cristo. Veja que Jesus conversa com seus discípulos. Jesus não apenas prega para a multidão, mas Jesus ensina os seus discípulos. Ele quer saber se os seus discípulos estão acima da média, se estão mais próximos do que Deus está revelando, dos propósitos de Deus. Assim, em muitas igrejas, assim em muitas reuniões, existem muitas pessoas que vão ali aos cultos, vão às reuniões, mas que ainda estão a nível de multidão. São pessoas que ainda não atravessaram o eixo da superficialidade, não estão se aprofundando. Jesus quer mais, Jesus quer um aprofundamento. E muitas vezes é importante que os líderes, as pessoas que ensinam a Bíblia, não fiquem só pregando para as pessoas, fazendo sermões, fazendo discursos, dando aulas, mas que elas assentem com aqueles que estão vindo às reuniões e perguntem para elas, façam perguntas, ensejem, incentivem uma interação, um diálogo. Jesus fez isso. Isso é bom. Isso é uma forma das pessoas interagirem e as pessoas aprendem mais. Preste atenção, pregador. As pessoas aprendem mais quando interagem com a mensagem e com o mensageiro. Jesus fazia isso. Além de sinais, prodígios, além de ser uma atividade intensa, ele falava e fazia as coisas, e isso realmente é muito didático. Além disso, Jesus dialogava e perguntava e ouvia. E parava para ouvir o que as pessoas tinham a dizer, para então arrematar com seus ensinos de uma forma mais aprofundada. E aqui ele pergunta para os discípulos, e os discípulos demonstram que tem uma proeminência, Jesus dá uma proeminência para os discípulos, e eles respondem: o Senhor é o Messias. O Senhor é o Cristo, quer dizer, o Senhor é o Messias. Messias significa ungido, vem de uma expressão hebraica, Mashiach, que significa ungido, aquele indivíduo que recebeu a unção. No Antigo Testamento, a unção era dada a pessoas que iam se tornar reis,
era dada a profetas e era derramada também sobre sacerdote. O indivíduo ia ser um desses representantes, ele ia praticar um desses ofícios sobre a sociedade israelita e antiga. Ele recebia unção para exercer, para ser esse representante de Deus naquela nação. Rei, sacerdote ou profeta. Esses três eram receptores da unção. Eles recebiam unção para trabalhar esses ofícios, que eram ofícios de alta conta no governo, no ensino, na administração espiritual do povo, da nação de Israel. E Jesus, então, é reconhecido como aquele que tem a unção. Unção de profeta, porque Moisés disse há milênios atrás, havia profetizado que viria um profeta maior, um profeta semelhante a ele. Ou seja, não seria alguém qualquer, seria alguém acima da média, representante do Todo-Poderoso que viria a Israel. Unção de rei, porque todos liam, os profetas anunciavam que viria um descendente do rei Davi. Davi foi o rei mais usado por Deus, mais prestigiado, teve seus erros, mas foi um exemplo também de confiança em Deus. E haveria um descendente que seria acima ainda de qualquer rei, porque ele lideraria e influenciaria as nações. E ele seria o descendente de Davi. Seria então um ungido rei de Israel, o Messias. Além disso, Jesus tinha a unção de sacerdote, porque Jesus é comparado ao sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque foi um sujeito que viveu antes do sacerdote Arão. Melquisedeque foi reconhecido por Abraão. Abraão deu dízimo de todas as conquistas que ele teve, quando Abraão lutou e foi resgatar um povo que havia sido sequestrado por terroristas da época de Abraão, pessoas que invadiram ali a região, assaltaram as cidades e levaram a população embora como reféns. Então Abraão foi lá com seus homens e derrotou aqueles reis, e resgatou o povo e resgatou o sobrinho dele, a família, os empregados do sobrinho dele, Abraão. E Abraão ainda trouxe os bens que ele resgatou. Dessa parte, ele deu 10% para esse homem que aparece ali, que ele reconhece como sacerdote do Deus Altíssimo. Esse homem se chamava Melquisedeque. Note que Melquisedeque, a Bíblia não fala, a Bíblia cita que ele não tem princípios de dias, não tem fim de dias, ou seja, fala que ele não tem data, não tem idade, não se sabe quem é o pai, mãe de Melquisedeque, ascendência, etc., descendência de Melquisedeque, mas ele é conhecido como sacerdote e ele é rei de Salém. Note até o nome de Melquisedeque é sugestivo. Melquisedeque vem de dois vocábulos. Melech, que significa rei, e tzadik, que significa justo, ou poderia ser traduzido como rei de justiça, e era também rei de Salém. Salém é paz. Então, veja que esse homem, esse Melquisedeque, ele foi visto como sacerdote do Deus Altíssimo. Ele ceia com Abraão, Abraão dá a ele a oferta, o dízimo, e reconhece que ele é um representante do Senhor. O Messias foi comparado a Melquisedeque, porque é um tipo de uma figura atemporal, alguém sem tempo, alguém eterno, alguém que está acima do tempo. O Messias seria alguém acima do tempo. É o ungido acima de qualquer acima de qualquer comparação. Essas figuras, rei, sacerdote, profeta, são ofícios que Deus usou na história da salvação para inspirar, orientar o seu povo e para mostrar para a humanidade a presença dele através
de tipos, uma tipologia de pessoas que seriam usadas como símbolos daquele que viria, ou seja, o seu representante maior, que seria o seu próprio filho. E os discípulos reconheceram isso. Eles reconheceram então quem era Jesus. Tu és o Cristo. E Jesus falou que eles não falassem a ninguém sobre aquilo. A multidão, a sociedade não estava preparada para conceber aquilo e os próprios discípulos estavam assim tenramente aprendendo isso agora. Então Jesus mostra para eles que eles estavam certos, que era isso mesmo, e a multidão funciona como a nossa sociedade hoje. As pessoas gostam, muitas pessoas gostam de Jesus, aparentemente. Jesus tem muitos admiradores no mundo, mas não tem tantos seguidores. E este é que é o problema. A multidão, a sociedade, a população, as pessoas que estão debaixo do sistema de ilusões, que é o mundo, o sistema de enganos, essas pessoas falam que Jesus é uma coisa, é outra. Tem até uma canção do grupo, acho que é do grupo Vencedores por Cristo, que dizia isso. Muito embora um só Jesus exista, nem todos podem vê-lo ou sabem vê-lo como ele é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor. É preciso hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Foi isso que os discípulos descobriram, eles tiveram esta revelação. E as pessoas que não estão seguindo Jesus, elas até vão às religiões, elas inventam igrejas, inventam religiões, tem pastores, tem sacerdotes ali, tem tradições, eles estão presos em tradições, às vezes estão presos em novas ideologias que eles põem ali para agradar a eles mesmos e se distanciam do verdadeiro Jesus da Bíblia, do verdadeiro representante daquele que é o início de todo o universo. Esse representante se condensou em corpo humano, viveu em nosso meio e é o ungido verdadeiro, o ungido acima e superior. E é a ele que você tem que recorrer, não a ícones, não a bandagens, a etiquetas, a siglas e a invenções sobre quem é Jesus. Jesus é de um jeito ou de outro. Não, não, vá direto a Jesus. Confesse que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias. Diga, declare que Ele é Senhor, que Ele é Salvador da sua vida. E tudo mudará, porque você deixará de ser uma pessoa da multidão e estará se aproximando de ser um discípulo de Jesus. E quanto mais você permanecer nesta confissão, a sua fé estiver tendo cuidado, manutenção, alimentação diárias, quanto mais você cuidar da sua fé, mais profundamente discípulo você será do verdadeiro Jesus. Graça e paz e boa viagem na sua trajetória de vida com Jesus.